E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu aqui novamente, Silvano Silva, trazendo para vocês aquelas matérias especiais que eu costumo fazer no final da tarde. E hoje eu quero trazer um assunto muito interessante para vocês. Como seria uma guerra entre Brasil e Venezuela? Muita gente está se perguntando sobre isso, porque, como vocês sabem muito bem, esse canal tem sido o canal que mais tem contado sobre a miséria que está acontecendo na Venezuela, o nosso país vizinho. E eu quero trazer uma imagem aí para você, eu quero que você observe bem essa imagem, e essa imagem aí demonstra para vocês, dá uma olhada, a quantidade de pessoas que têm saído da Venezuela. A Venezuela hoje, gente, essa imagem que eu estou passando para vocês aí da ONU, dizia que tinham saído da Venezuela aproximadamente, nessa época aí, 2,5 milhões de pessoas. Hoje as contas já apontam que já saíram da Venezuela quase 6 milhões de pessoas, né? E pensando que a Venezuela é um país pequeno, né, que é um país pequeno, não é um país tão grande, então você vê que a Venezuela está diminuindo cada vez mais porque o povo está fugindo. E vocês sabem que lá na Venezuela é assim, quem apoia o Maduro, quem apoia o regime de Maduro, o regime bolivariano, eles têm tipo guetos, que o governo de Maduro dá tudo para essas pessoas. Então essas pessoas acham que é o céu para eles. Eles são protegidos porque eles são a favor do movimento comunista, da Revolução Bolivariana. Agora, quem é de oposição, então, para Maduro, são inimigos que têm que ser perseguidos e mortos. Essa é a grande verdade. E eu quero trazer uma imagem preocupante, que eu quero comentar sobre isso também. Agora há pouco ficamos sabendo que o Maduro foi para a Rússia. Nesse momento, agora o Maduro está na Rússia, está em reunião com Vladimir Putin, tá? E ele está fazendo um acordo militar com Vladimir Putin, um acordo financeiro, para que o Vladimir Putin dê alguma cobertura para que nem o Brasil, nem os Estados Unidos façam nada para o tirar do poder. Então eu quero passar para você, saiu até uma nota da Rússia pedindo que o Brasil e os Estados Unidos toquem na Venezuela, que a Venezuela agora vai ser protegida da Rússia. Mas isso aí é tudo conversa fiada. E eu vou mostrar isso para vocês agora, e logo depois eu vou estar comentando de novo sobre essa situação, ok? Vamos junto? Mas antes de entrar propriamente nessa comparação que eu vou fazer de Brasil e Venezuela, eu quero convidar você que ainda não tem proteção automotiva, que não tem seguro para o seu carro, né? Moto, carro, caminhão. Ó, tá aí a imagem aí em cima. Eu quero convidar você a entrar na descrição, preencha ali seus dados e faça uma cotação. Uma cotação sem obrigatoriedade. Tu vai fazer, vai receber um preço e se gostar, faça o seguro do seu veículo, ok? Então, nesse momento, antes ainda, eu quero convidar você também que não é inscrito no canal a se inscrever no canal, dá aquele joinha que ajuda a conceituar nossos vídeos na rede e vamos para a pancadaria. Gente, eu fiz algumas anotações aqui sobre essa questão, sobre como seria uma guerra Brasil e Venezuela. Vamos deixar de lado a Rússia, vamos deixar de lado os Estados Unidos, vamos deixar de lado os países aliados, tanto da Venezuela quanto do Brasil, e vamos comentar somente sobre as forças Brasil e Venezuela e como seria uma guerra entre os dois países. A primeira coisa que eu quero passar para você é que seria uma guerra equilibrada. É isso daí. Seria uma guerra equilibrada porque a Venezuela não é tão fraca assim como vocês pensam. Então seria uma guerra que seria um conflito que o Brasil... seria uma guerra em que o Brasil teria vantagem em terra com o exército, mas a Venezuela teria vantagem nos ares, porque a Venezuela tem caças russos de última geração, caças super poderosos e muito mais poderosos do que os caças do Brasil, e eu vou fazer uma comparação agora para vocês conhecerem esses caças. Outra coisa, o Brasil, gente, desde 1995, né, que entrou no governo em 94, Fernando Henrique Cardoso, na verdade ele ganhou em 94, ele assumiu em 1995, né, a presidência do Brasil, e o Fernando Henrique ele congelou todos os investimentos no Exército do Brasil. Então, desde 95, o Exército não recebe grandes investimentos. Houve esse congelamento no governo Fernando Henrique. Quando entrou o PT no poder, o PT também não investiu no Exército. Na verdade, o PT tirou cada vez mais a força do Exército. No governo curto do Temer também não houve grandes investimentos no Exército. Então, o Exército do Brasil, ou melhor, as Forças Armadas é grande, mas vive um modelo arcaico, né, ultrapassado. As Forças Armadas do Brasil têm equipamento muito ultrapassado. Apesar de todos reconhecer que o Brasil tem uma habilidade técnica muito grande nas suas Forças Armadas, mas tem equipamentos muito ultrapassados. E eu vou passar isso aqui para você agora, porque isso é uma questão muito interessante. Como vocês sabem, no governo do Hugo Chávez, como o Brasil não investiu, né? Mas no governo do Hugo Chávez, quando o Hugo Chávez era vivo,
Ele comprou aproximadamente 18. Tem gente que diz 18, eu tenho algumas fontes aqui que eu vou passar para você que já apontam que o Hugo Chávez comprou 24 caças russo, tá? De última geração, caças poderosos que são o dobro da potência de qualquer caça do Brasil, caça, a aeronave poderosa de guerra. Então o que acontece? Ele comprou, fora isso, o Hugo Chávez, ele fez um investimento que eu quero passar aqui para você agora, ele comprou aproximadamente, 100 mil fuzis da Rússia. 100 mil fuzis da Rússia. E não era qualquer fuzil não, era o AK-103, que é um fuzil muito melhor do que o AK-47. Na verdade, é o AK-47 melhorado, ou seja, se o Brasil, a infantaria do Brasil tentando ir por terra invadir a Venezuela, nós vamos ter muita baixa. Muita gente vai morrer, muito sangue vai rolar, porque a Venezuela tem 100 mil fuzis, né, de última geração da Rússia, fuzis muito poderosos e traria muita baixa para o exército do Brasil. Então, gente, isso aí é só para vocês terem uma ideia que a infantaria do Brasil tomaria uma surra. E como é que aconteceria essa invasão? Antes de eu começar a mostrar as forças, olha aí nesse mapa aqui. Esse mapa que eu estou mostrando para vocês, deixa eu ficar até um pouco mais pro lado de cá. Esse mapa que eu estou mostrando para vocês é um mapa do Brasil e da Venezuela. Como vocês podem observar no mapa, a Venezuela faz divisa com o Brasil e no estado da Amazônia. Tem o Amazonas do Brasil e tem a Amazônia da Venezuela. A Amazônia da Venezuela tem dois estados que são grandes. Um é o chamado Amazonas também, já do lado da Venezuela, e tem o estado de Bolivar. Então seriam esses dois estados. O Brasil, se for entrar pelo exército por terra, ele bateria de frente ele teria que fazer essa invasão pela Amazônia. Então aconteceria uma guerra muito grande nessa fronteira Brasil e Venezuela. Fora isso, com toda certeza, o que aconteceria? A Marinha do Brasil tentaria fazer um bloqueio na costa da Venezuela. Dá uma olhada aí na costa da Venezuela. A Marinha do Brasil ia fazer um bloqueio na costa da Venezuela. Eu vou passar para vocês já a quantidade de navio do Brasil e da Venezuela para vocês entenderem. Mas o Brasil faria um bloqueio nessa região, né? Os caças da Venezuela com certeza tentariam bombardear os navios do Brasil que tentassem entrar pela costa. E aconteceria com certeza uma guerra, mas o Brasil tem muito mais força pelo mar, conseguiria bloquear a Venezuela, as saídas da Venezuela para o mar. Ok? Então a Venezuela ficaria encurralada. Porque dois pontos eu passo para você. Primeiro, observe bem que do lado da Venezuela, a Venezuela tem a saída para a Colômbia. Só que a Venezuela e a Colômbia vivem praticamente em pé de guerra há muito tempo. Então a Venezuela não teria nenhum apoio do lado da Colômbia e nem passagem que viesse apoio para a Venezuela. Do mesmo lado, a Guiana e a Venezuela vivem em briga, porque a Venezuela diz que uma parte da Guiana pertence à Venezuela. Então eu também não acredito que teria apoio da Guiana. Então a Venezuela fica isolada dos dois lados. O Brasil fechando pela Amazônia, entrando com o exército, e do outro lado fazendo bloqueio, a Venezuela ficaria encurralada. Ela poderia fazer um sítio em torno da Venezuela. E o Brasil tem muito poder sobre isso. Agora eu vou passar para vocês aqui, só para vocês terem uma ideia de algumas coisas. Daqui a pouco eu vou passar mais dados para vocês terem uma ideia do poder militar que nós temos, que o Brasil tem, e o poder militar que a Venezuela tem. Então eu vou começar trabalhando o poder militar do Brasil. Para vocês terem uma ideia, o exército brasileiro é o maior exército da América Latina. A maior forças armadas da América Latina é do Brasil. Em segundo lugar, se eu não me engano, vem a do México, né? Dentro, comentando nem América do Sul, estou comentando América Latina. Em segundo lugar, vem a do México. E o Brasil tem vários núcleos de excelência, vários batalhões de guerra que são muito bem preparados. Então há vários setores no Brasil. Mas eu quero passar números aqui para você do Exército. O Exército tem 189 mil homens, isso na época, agora já tem, na época que foi dado esse dado, o Exército já tem aproximadamente 200 mil homens de guerra, só na mão do Exército. Tem aproximadamente 464 tanques, mas eu já quero apresentar para vocês, tanque de guerra no Amazonas não tem como usar. Como é que a gente vai entrar com o tanque de guerra na Amazônia? Não tem, porque o terreno da Amazônia é um terreno acidentado. O que pode acontecer é que esses tanques podem ficar com a marinha e desembarcar na costa da Venezuela. Então não tem como entrar tanques na Venezuela. Outra coisa, blindado de reconhecimento, o Brasil tem 409. Blindado de transporte de tropa, o Brasil tem 803, então dá para chegar próximo ao Amazonas, na parte que dá para chegar andando, o Brasil tem muita força. Obuzeiros, olha os obuzeiros aí. O Brasil tem 534 e morteiros pesados, né, morteiro, que são lançadores, né, de mísseis, de bombas, lançadores. O Brasil tem 1.020 morteiros. Então isso aí é só uma força do Exército do Brasil. Agora vamos fazer aqui uma comparação básica com o Exército da Venezuela para a gente ter uma ideia do poderio de guerra do Exército da Venezuela. Olha bem, o Exército da Venezuela
tem um contingente de 34 mil homens, o Brasil quase 200 mil, o da Venezuela 34 mil homens. Tanques, o exército da Venezuela tem 197 tanques, blindado de reconhecimento, eles têm 30, blindado de transporte de tropas, 290, obuseiros, 122, morteiros pesados, eles têm 225, e helicópteros, 26, o Brasil tem mais de 75, mais de 100 e poucos helicópteros. Então você percebe que o poderio militar de guerra do Brasil é muito superior do exército do Brasil ao exército da Venezuela. Então vamos dizer uma guerra campal por terra, o Brasil tem mais poder de fogo. Agora vamos fazer uma comparação aqui da Marinha do Brasil, a nossa Marinha, e uma comparação com a Marinha da Venezuela. A Marinha do Brasil, gente, é a única marinha de toda a América Latina que tem um porta-avião, tá? Porta-avião é um recurso muito grande de guerra. É a única marinha de toda a América Latina que tem um porta-avião, que é o porta-avião São Paulo. E tem os caças e os bombardeiros também da marinha, que tem muitos caças, e pode ser usado também nessa guerra, se acontecer uma guerra com a Venezuela. Então vamos lá os números de homens. A Marinha do Brasil tem, pelo menos no tempo desse dado, tinha 47.450 mil homens. Hoje já deve ter 50 mil homens. Porta-avião 1. Submarino, o Brasil tem 5 submarinos, tá? E outra, o Brasil tem submarino nuclear. O que é submarino nuclear? Um submarino muito mais poderoso, que tem uma força de arranque e potência muito maior, que é um submarino nuclear. Outra, fragata e corveta, o Brasil tem 14. Navios anfíbios grandes, o Brasil tem 3. Navios de patrulha costeira e fluvial, o Brasil tem 32. Aviões, o Brasil tem 23. E helicópteros, a Marinha do Brasil tem 71. Só estou comentando só da Marinha do Brasil. Vamos aqui agora para a gente conhecer a Marinha da Venezuela. Olha aí. A Marinha da Venezuela tem uma quantidade de 26.100 homens. Porta-avião, nenhum. A Venezuela não tem porta-avião. Submarino, a Venezuela tem 2 submarinos, mas são 2 submarinos antigos e não são nuclear. Fragata e corveta, eles têm 6 fragatas e corveta. Navios anfíbios grandes, eles não têm nenhum. Navio de patrulha costeira e fluvial, eles têm 6. Aviões, 3. Helicópteros, 14. Então você vê que a força da Marinha do Brasil é muito superior à força da Marinha da Venezuela. Então nesse ponto aí também o Brasil é superior. Mas isso não significa, é superior, então é fácil vencer. Nada é fácil. E guerra é guerra. E eu vou contar para vocês aqui de um fator que pode acontecer que dá um desequilíbrio nisso aí. Vamos agora comparar a nossa aeronáutica com a aeronáutica da Venezuela. Esse aqui que é o ponto de desequilíbrio, que eu disse para vocês, que 2 pontos a Venezuela tem na frente do Brasil, que são esses 100 mil fuzis que eles compraram da Rússia, que são de última geração, e são os caças. Eu vou passar isso aqui para você também. Mas vamos à aeronáutica. Na aeronáutica tem a FAB, né? Que não conta com nenhum caça de última geração, já fique sabendo disso, nós não temos caças de última geração, eles têm, tá? O que nós temos, que é o elemento de presença de avião mais importante, que é o R-99A. Mas vamos aqui aos números de homens para você entender. A aeronáutica tem 65.300 homens. Aviões de transporte, 132. Helicópteros, 97. F-5E, o Brasil tem 45. AMX, o Brasil tem 33. Miragem 2000, o Brasil tem 12. AT-29 Super Tucano, o Brasil tem 76. E vai outros armamentos aqui. Agora vamos consultar aqui para a gente ter uma ideia do poderio da aeronáutica da Venezuela, para a gente entender e fazer um comparativo de forças da aeronáutica da Venezuela com a nossa aeronáutica. Vamos lá. O principal ponto que a Venezuela tem, que é uma coisa forte que eles têm, é sempre contado que eles têm 18 caças de última geração, que é o Sukhoi. Sukhoi que tem uma potência muito grande. Eu vou apresentar essa potência. Eu ia deixar para depois, mas dá uma olhada aqui. Esse é um comparativo, dá uma olhada, do caça da Venezuela, esse Sukhoi que eles compraram da Rússia. Eu estava apresentando os últimos dados que eles tinham 18, mas consta-se que eles têm 24 caças de última geração da Rússia. Então esses caças aí, eles são o dobro da potência dos caças do Brasil. Então, gente, fariam um estrago no Brasil, um estrago nos ares, jogando bombas também. Então a Venezuela investiu muito pesado, né, preparando para uma guerra, porque quem compra um caça desse se prepara para uma guerra. E o Brasil, como eu disse para você, os investimentos nas Forças Armadas está congelado
desde 95, através do FHC, e depois o PT tentou acabar praticamente com o exército, né? Deixar a gente totalmente entregue para o mundo. Mas observa aí o poderio da Venezuela e o poder do Brasil nessa questão. Você vê essa comparação. Continuando aqui, vamos lá. Homens da aeronáutica da Venezuela. Eles têm 7 mil homens na aeronáutica, homens para guerra. Aviões de transporte, 55. Helicópteros, 80. O Sukhoi, esses caça poderosíssimos, são 24, aqui está 18. F-16A, 22. CF-5A, eles têm 16. E o Mirage 50, que é um pouco mais atrasado que o do Brasil, eles têm 16. Então você percebe que fora a questão dos caça-Sukhoi russos, a aeronáutica do Brasil é muito superior também à aeronáutica da Venezuela. Então o nosso poderio, gente, eu vou até deixar o tablet aqui de lado, o nosso poderio de fogo é maior do que o poder de fogo da Venezuela. Mesmo esse desequilíbrio desses caças que eles têm, que são poderosos, mas isso aí só não consegue vencer a guerra. Então, seria uma guerra muito equilibrada, teria muitas baixas sim do lado do Brasil, mas muito mais baixas do lado da Venezuela também. Aí fica a questão, se houver uma guerra entre Brasil e Venezuela, aqui da América do Sul, vamos comentar só sobre a América do Sul, quem ficaria do lado do Brasil? Primeiro, a Colômbia, com toda certeza, a Colômbia ficaria do lado do Brasil, tá? Porque a Colômbia tem agora um presidente de direita, um presidente que é contra há muito tempo a Venezuela. A Venezuela e a Colômbia quase entraram em guerra várias vezes, porque a Venezuela sempre deu cobertura aos guerrilheiros, né, a esse exército terrorista, tanto as Farc, que agora abandonou as armas e virou um partido político, como a ELN, que é apoiada pela Venezuela e vive, quando acontece uma situação feia no território da Colômbia, eles fogem para a Venezuela. Então a Colômbia vive em praticamente guerra com a Venezuela há muito tempo, não tem relação os dois países. Então a Colômbia apoiaria totalmente o Brasil, com toda certeza, e o exército da Colômbia é grande. O exército da Colômbia tem 187 mil homens. Em quantidade de militares é quase parecido com o exército do Brasil, muito grande. Quem ficaria do lado da Venezuela? Provavelmente quem ficaria do lado da Venezuela na América do Sul seria a Bolívia. Mas o exército da Bolívia é muito pequenininho e mal equipado. Se eu não me engano, são 25 mil homens. Mas a Bolívia já está fazendo acordo com a Rússia porque eles querem melhorar o poderio do seu exército. A Bolívia esses dias mesmo disse que se o Brasil invadir a Venezuela, a Bolívia vai entrar em guerra contra o Brasil. Vocês ouviram isso? Está na mídia aí o Evo Morales dizendo, né? Uma grande coisa a Bolívia. Mas o que eu temo, o meu pensamento, acredito que se houver uma guerra Brasil e Venezuela, essas forças, elas começam a ser equilibradas por exércitos que vão aparecer de forma sem ser oficial. Vamos supor, a Cuba não vai declarar guerra contra o Brasil, vai ficar neutra. Porém, com certeza, a Cuba vai mandar mais de 10 mil atiradores de elite para apoiar a Venezuela numa guerra contra o Brasil. E Cuba tem um atirador de elite muito bom. Cuba é muito bem armada. Há outros países como o Equador, que não entraria também oficialmente na guerra, mas mandaria soldados para apoiar a Venezuela. Agora, o Brasil seria apoiado certamente pela Colômbia, o Chile, que está cada vez mais próximo do Brasil, e há um desagravo muito grande do Sebastián Pinera contra a Venezuela, né? Porque o socialismo cresce muito no Chile também, então ele quer resolver essa situação da Venezuela, porque há muitos refugiados indo para o Chile também, então ele apoiaria com toda certeza o Brasil. Mas essa questão de acordo de guerra é um assunto que ninguém quer conversar, a gente só saberia quem entraria mesmo na hora. Mas isso aí é só para você ter uma ideia de como seria. Então, no meu entender, o Brasil venceria, mas teria muitas baixas do lado do Brasil e muitas baixas do lado da Venezuela, mas iríamos conseguir, sim, tirar o Maduro do poder. E aí, com certeza, implantar um novo governo na Venezuela. Mas tem muita gente que tem medo, acha que se tirar o Maduro do poder, vai começar a ter guerrilha na Venezuela e pode acontecer o que aconteceu nos países árabes. Só que eu não acredito que isso aconteceria na América do Sul, porque não tem essa motivação religiosa xiita nessa região. Então, se o Maduro sair do poder e tiver um novo governo, as coisas se organizarão sim. Então, eu quero passar para vocês aqui algumas situações para vocês entenderem. Como eu disse agora, nesse momento que eu estou fazendo esse vídeo, Nicolás Maduro está na Rússia conversando com Vladimir Putin. E a Rússia já soltou uma nota avisando o Brasil, de Bolsonaro, e avisando os Estados Unidos, de Donald Trump, para não se meter na Venezuela, porque a Venezuela vai ter eleições democráticas agora para governos municipais e que está tendo eleições, então que deixa. Só que, quero dizer para vocês o seguinte, o Putin vai apoiar a Venezuela, pode apoiar com armamento, pode apoiar com tecnologia, mas vocês acreditam que a Rússia vai sair de lá para fazer guerra defendendo a Venezuela aqui na América do Sul? Não, não vai. Não vai fazer guerra.
pode fazer desagravo, pode soltar nota, porque primeiro que a Rússia já está apoiando a guerra da Síria, né? Apoiando a Síria. Outra, a Rússia já tem a sua própria guerra contra a Ucrânia, ok? A Rússia já está num momento financeiro cada vez mais afundando, e guerra custa dinheiro. Então o que acontece? A Rússia não faria uma guerra tentando defender a Venezuela, não. Vai tentar fazer pressão política, vai jogar notinha, mas vir com uma guerra? Não vem. Estados Unidos pode sim se embrenhar numa guerra de forma não oficial. Como não oficial? Vocês sabem que eu passei aqui para vocês, chegou 96 blindados dos Estados Unidos para o Brasil. Há várias reuniões de Bolsonaro com o Ministério de Segurança dos Estados Unidos, então o Brasil está recebendo equipamento tecnológico e a tendência é esse armamento do Brasil, que é muito fraco, muito obsoleto e muito antigo, o Brasil vai receber com certeza um banho de loja, digamos assim, de armamento. O Brasil vai se armar até os dentes agora. O Brasil vai ter armamento de última geração que os Estados Unidos mandarão para o Brasil. Com certeza não vai sair barato. Tudo custa dinheiro. Estados Unidos é o país que mais vende arma para o mundo, juntamente com a Rússia. Então não vai sair barato. Mas o Brasil precisa de caças de última geração. O Brasil precisa de metralhadoras, de fuzis de última geração. Então o exército do Brasil está se equipando, está se preparando cada vez mais para um momento, se houver uma guerra. Com toda certeza, essa nota que a Rússia jogou para pressionar o Brasil, os Estados Unidos não fazer nada, isso aí não vai adiantar nada. O Brasil vai tentar fazer pressão sobre a Venezuela, nesse início de forma diplomática, para o Maduro demover dessa ditadura que ele está implantando na Venezuela, para ele fazer acenos cada vez mais em direção à democracia, porque se ele for esperto e fizer isso, não vai ter guerra. Mas se a situação da Venezuela continuar se agravando, isso desequilibra toda a América do Sul. Então, com certeza, vai ter que haver uma intervenção mais enérgica. E se chegar ao ponto, não agora, gente, no futuro, de ter uma guerra, o Brasil já não vai estar com esse equipamento que está agora. Vai estar com outro equipamento de última geração e sim, conseguiremos tirar o Maduro do poder. Mas não vai ser fácil. Vai haver baixa dos dois lados. Como disse para vocês, os tanques não podem passar pela Amazônia, porque o terreno é acidentado, mas podem descer através dos navios, né? Através da Marinha do Brasil. Então o que eu digo para você? Não vai ser uma guerra fácil. Eu quero passar umas coisas aqui para vocês sobre uma estatística de 2007 da Global Fire Power. Global Fire Power, que faz uma listagem dos países mais poderosos do mundo militarmente. E o país mais poderoso do mundo em matéria de guerra é os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm o melhor exército, o exército mais bem equipado em tecnologia, em armamento do mundo. Em segundo lugar, vem a Rússia. A Rússia é o segundo país mais bem equipado e preparado para uma guerra do mundo. Em terceiro lugar, vem a China. A China é o terceiro exército, é um exército que tem mais de 1 milhão de combatentes, o exército da China, é o terceiro exército mais bem preparado do mundo, né? Estava até acontecendo algumas cooperações, movimentos de guerra entre a Rússia e a China, demonstrando uma união entre os dois países. Em quarto lugar, o país mais bem preparado é a Índia. A Índia é o país mais bem equipado para uma guerra, o quarto país mais equipado. E o quinto país mais bem equipado é a França. E por que a França sobressai aqui? Porque a França tem parceria com a OTAN. E quem é ligado à OTAN tem aquela história, né? Mexeu com um, mexeu com todos. Então a França é ligada à OTAN e a França tem sim um exército de respeito também. Agora, olhando para a América do Sul, e para a América Latina, o Brasil fica na 17ª posição como o exército mais preparado, como as Forças Armadas, não vou dizer só exército, as Forças Armadas mais bem preparadas do mundo, o Brasil é o 17º colocado. Agora, na América do Sul, na América Latina, o Brasil é o primeiro. O México é o quarto, é o segundo, quer dizer, e na listagem da Firepoint ele fica na 34ª colocação. A Argentina é o terceiro exército mais bem preparado da América Latina e fica na 35ª colocação. E olha aqui, gente, o Peru é o quarto exército mais bem preparado da América Latina e fica na 39ª colocação. E aí fica estranho, né? A Colômbia é o 40º país na Firepoint mais preparado para a guerra e na América do Sul fica na 5ª colocação. E a Venezuela, na Firepoint, é o 45º exército Forças Armadas mais bem preparado do mundo e fica na 6ª colocação na região da América Latina. Então, passando todas essas informações para vocês, eu digo para você o seguinte: se houver uma guerra, Brasil-Venezuela, o Brasil tem vantagem. Se for hoje, a Venezuela tem a vantagem dos caças Sukhoi, né, que são muito mais poderosos, então a aeronáutica deles tem essa vantagem.
mas a aeronáutica do Brasil tem uma vantagem mais ampla por todos os outros equipamentos. O exército da Venezuela tem a vantagem dos 100 mil fuzis, tá? O AK-101, que é um AK-47 bem melhorado, bem mais poderoso, então eles têm armas poderosas. E o Brasil tem um exército muito maior e bem preparado. E o Brasil é o exército mais bem preparado para a guerra na Amazônia. Se houver uma guerra, eles com certeza irão para a Amazônia primeiro, porque é onde teria uma área menor para não ter tanta baixa entre civis, mas depois isso aí estaria avançando, como eu disse, sobre a questão da costa. Mas vamos pedir, vamos agir com toda ação e pedir a Deus, quem ora, ora, quem reza, reza, que não haja uma guerra, que não chegue a esse ponto. Mas com toda certeza, gente, como dizem em Eclesiastes, se você quer paz, às vezes tem que ter guerra, porque não podemos permitir que continue o que está acontecendo na Venezuela, o que esse tirano, genocida, déspota do Maduro está fazendo com o povo venezuelano. E agora ele vai para a Rússia, igual um cachorrinho, pedir cobertura. A Rússia vai fazer uma aparência como se estivesse dando cobertura, está dando cobertura nenhuma. A Rússia vai vir, vai proteger a Venezuela, não vai. A Rússia está em crise financeira e a Rússia está em várias guerras para entrar em mais uma guerra contra Brasil e contra Estados Unidos. Então, se acontecer uma guerra Brasil e Venezuela com o apoio da Colômbia e com o apoio e do Chile, pode juntar a Bolívia com a Venezuela, que vai dar em nada. O Brasil vence, ok, pessoal? O Brasil vence, só que a ideia é que haja uma coalizão de países. Estados Unidos, né? Brasil, Colômbia e Chile. E pode lá fazer uma coalizão da Bolívia com Venezuela e com a Rússia. Eles perdem. O Brasil conseguirá, com certeza, demover Maduro do poder. Mas, a princípio, vamos tentar, através das vias democráticas, através do diálogo, através de sanções, através de bloqueios econômicos, através das vias legais, ou seja, que não sejam letais, que não sejam de guerra, porque toda guerra é um absurdo. Toda guerra morre pessoas que estão ali, porque muitos soldados do exército, das Forças Armadas da Venezuela, são contra o Maduro. Mas eles são soldados, eles têm que obedecer. Se mandar para uma guerra, tem que obedecer. Porque todo o exército, até que no Brasil, qualquer pessoa que recebeu uma ordem para ir para a guerra e não for, ele sofre pena de morte. Talvez você não saiba, mas até o exército do Brasil existe pena de morte. Vocês sabiam disso? Se um soldado desertar, ele pode ser fuzilado, ele pode sofrer pena de morte, ser fuzilado por não ter ido à guerra. Então existe pena de morte para soldado que deserta. Então, pessoal, é isso aí que eu acho, que guerra sempre traz dores para os dois lados, baixa para pessoas que nem queriam a guerra, mas têm que ir porque são soldados e têm que obedecer, senão entrarão na lei de deserção e desertor, em todos os países onde tem exército, desertor sofre pena de morte. Ok? Então, eu espero que você tenha gostado dessa comparação que a gente fez aí. Com certeza o Brasil tem vantagens sobre a Venezuela, e eu mostrei as vantagens da Venezuela e as vantagens do Brasil, mas vamos torcer para que não cheguemos a esse ponto. Tem muita gente que fica dizendo assim, o certo seria um atinho snipe, né, lá na Venezuela para dar um fim no Maduro e resolver essa questão. Olha só que absurdo, né? Tem gente que diz, meu Deus, como é que você diz que matar um homem assim? Às vezes é melhor morrer um do que morrer um monte de jovens que estão ali apenas defendendo o seu país, que não tem culpa sobre isso, né? Então, mas é muito complicado. Agora, de uma forma ou de outra, Maduro não vai ficar muito tempo no poder, por isso que ele foi igual um cachorrinho até a Rússia, pedir proteção do Putin. Ô Putin, por favor, me protege. E o Brasil agora do Bolsonaro disse que vai me tirar do poder. O Brasil agora os Estados Unidos do Donald Trump disse que vai me tirar do poder. Já tem Colômbia que não gosta de mim. O Chile também está se unindo. Então, o Maduro botou o rabo entre as pernas e foi chorar pro Putin porque ele está cheio de medo. Essa que é a verdade. Isso aí demonstra para você que o Maduro sabe que o fim dele está muito próximo. E a libertação do povo venezuelano está bem perto. Que Deus faça isso acontecer. Ok, pessoal? Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua família. Um abraço a todos.